Sejam muito bem-vindas ao programa MK10, maquiagem em 10 minutos para o trabalho, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre maquiagem para os olhos. Eu sou a Jéssica Angélico, maquiadora profissional, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os olhos. Então, uma coisa que vocês muito pedem aqui é como maquiar os olhos, qual tipo de olho, que tipo de maquiagem usar para maquiagem do trabalho, que tipo de sombra fazer, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os tipos de olhos, as pálpebras gordinhas, os olhos pequenos, os olhos grandes. Então, se você tiver já uma dúvida, já pode ir me mandando aí. Já faz um favor para mim, pega esse aviãozinho que está aqui embaixo e já manda para as amigas que têm dificuldade de se maquiar, que gostam de maquiagem. Então, já manda para todo mundo que hoje a gente vai falar sobre maquiagem para os olhos, tá bom? Enquanto vocês vão encaminhando aí, eu vou começar a falar dos tipos de olhos. Quais os tipos de olhos que existem? Então, muita gente vem me perguntar se pode usar delineado gatinho olho gordinho, ou a pálpebra caída, ou a pálpebra gordinha, ou a pele madura, né? Que tem a pele que já é mais... Tem as ruguinhas ali, que ela já é uma pele mais molinha, né? Que ela cede mais na hora de fazer a sombra. Então, existem vários tipos de olhos. E para cada tipo de olho, tem um tipo de maquiagem, tá? Não é tudo igual, tá? Então, por mais que você queira ter aquele delineado gatinho, igual daquela outra menina lá que fez na internet, talvez você não consiga fazer por causa do formato do teu olho. Então, não é tudo igual, tá? Então, cada olho tem um formato específico e para cada tipo de formato de olho tem um tipo de maquiagem, tá? Então, quando se trata de maquiagem, você tem que também conhecer o seu formato de olho, tá? Então, por isso que hoje a gente está falando sobre isso, tá? Então, a gente vai falar, vou explicar para vocês qual o melhor tipo de maquiagem para cada tipo de olho, tá? Então, fica ligadinha aqui, você vai aprender como fazer uma maquiagem para valorizar o teu olhar, para deixar seu olhar marcado, uma maquiagem para o trabalho que te valorize, né? Porque não é só você querer uma maquiagem mais levinha ou uma maquiagem muito marcada e às vezes ela não combina com o formato do teu olho, tá? Então, quando você conhece o formato do teu olho, você consegue valorizar mais o teu olhar. Principalmente agora que a gente está usando máscara, né? Então, é muito importante que a gente saiba valorizar o nosso olhar e da forma certa, não é mesmo? Então, hoje a gente vai falar sobre o que é indicado para cada tipo de olho, tá? Então, vamos começar com o delineado gatinho. A frase que me vem quando se fala de gatinho é que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, essa frase se encaixa muito no delineado gatinho. Por que se encaixa no delineado gatinho? Porque não fica bonito em todos os formatos de olhos, tá? Então, o que tem que cuidar? Pode usar? Pode usar, mas você tem que cuidar. Principalmente quem tem olho pequeno, tem que cuidar na hora de fazer o delineado gatinho, porque pode deixar teu olho menor ainda. Então, ele tem a tendência de alongar o olhar, só que se o delineado é grosso, ele vai diminuir teu olhar. Então, quando você está usando uma sombra muito escura na pálpebra móvel, que é essa parte aqui ó, do olho, ou um delineado muito grosso aqui, vai diminuir teu olhar, então vai deixar teu olhar mais baixo. As pessoas pensam que maquiagem escura valoriza o olhar, e nem sempre, tá? Se você não souber colocar a sombra escura no olho, ou se não souber fazer o delineado, ele vai deixar teu olho menorzinho. Então, o que é indicado para quem tem olho pequeno? Que tipo de delineado é indicado para quem tem olho pequeno? O delineado indicado é aquele bem fininho. Então, quando você tiver o olho pequeno e você for fazer um delineado, você utiliza um delineador líquido, tá? Que geralmente o pincel delineador líquido, ele é mais fininho, tá? Então, para você fazer o delineado para que ele fique mais fininho, uma dica é: estica bem o olho aqui, puxa ele e aí sim você faz o delineado. Então, olhos pequenos, somente delineado fininho, tá? Porque se você usar o delineado grosso, ele vai diminuir mais o teu olhar. Se a tua pálpebra também for caída e gordinha, também tem que ser o delineado bem fininho. Para quem é indicado o delineado grosso? Para quem tem olhão, para quem tem muito espaço de pálpebra, quando abre o olho, tem gente que tem
o côncavo mais fundo, né? Esses dias teve uma seguidora que me mandou uma mensagem reclamando, né? Que ela tinha muito espaço de pálpebra, muito côncavo, muito tudo. E eu falei, menina, o povo quer ter o olho, né? Todo mundo tem o olho pequenininho, quer ter um olhão. E quem tem olhão quer diminuir, né? Que nem a questão do cabelo cacheado. Quem tem cabelo cacheado quer liso, quem quer liso quer cacheado. Então aqui, aí ela reclamando porque ela tinha muito espaço, não sabia nem o que fazer, como colocar sombra. Então, quando você tem o olho, a pálpebra gordinha, o olho pequeno, somente delineado fininho, tá? Não é que não pode usar o delineado de gatinho ou não pode usar delineado, pode, mas tem que ser fininho para que dê a impressão que teu olho é maior, tá? Então, quando você faz um delineado muito grosso, vai diminuir esse olhar mais ainda, tá? Então, tem que tomar esse cuidado quando vocês forem fazer o delineado, tá? Outra coisa, que quem tem olho gordinho, pálpebra caída, quando for fazer o delineado, tem que fazer o delineado com o olho aberto. Por quê? Porque se você fecha o olho, ele vai desaparecer. Na hora que sobe, ele fica uma vírgula aqui do lado. Tá? Então, quem tem pálpebra gordinha, pálpebra caidinha aqui, tem que fazer delineado com os olhos abertos, tá? Então, você vai marcar de baixo para cima, vai fazer o risquinho aqui e depois você volta preenchendo no cantinho. Uma dica também, para quem tem esse tipo de olho, não é fazer o delineado no olho todo, tá? Só fazer no cantinho até a metade. Então, quando você faz o delineado com o olho aberto, com o olho fechado, ele vai ficar uma ondulação, ele vai ficar meio gráfico, assim. Mas, pelo menos de olho aberto, ele aparece. Porque se você faz o delineado com o olho fechado, quando você abre, ele desaparece por causa da tua pálpebra gordinha. Então, você tem que ter esse cuidado na hora de fazer. Então, não é porque no teu formato de olho vai dar certo um tipo de sombra, outro tipo de sombra. Por que não funciona você ver um modelo de maquiagem na internet e querer copiar para o teu tipo de olho? Porque nem sempre o olho da pessoa que está fazendo o tutorial é igual ao teu, tá? Por isso que não dá certo. Não é que você não tem habilidade, que você não leva jeito, é porque você não conhece o teu formato de olho. E quando você conhece o teu formato de olho, que você sabe que a maquiagem é específica para você, que ela é ideal para você, aí fica tudo mais fácil. Então aí você pode usar tudo. Então, quando você conhece o teu formato de olho, quando você conhece os produtos que você vai usar, o que combina com você, o que não combina com você, o que combina com o lugar que você vai. Hoje ainda eu comentava com o Alan da questão da maquiagem para o trabalho, né? A gente conversa, aqui em casa a gente conversa de trabalho, né? Então, e aí falando disso, que dependendo da maquiagem, é a mesma coisa de você ir para a praia de moletom e calça jeans. Não é indicado, ou ir de vestido longo, de pedraria para a praia. Né? Então, tem maquiagens que não é indicada para esse tipo de lugar. Então, cada lugar você vai com um tipo de roupa. E maquiagem é a mesma coisa, para o trabalho também. Mas aí a questão assim, eu tenho que ir de olhos marcados, trabalhar de olho marcado. Tem uma galera aí que acha que a maquiagem precisa ser marcada, que precisa ser forte, né? Hoje eu estou até me estranhando, porque eu fiz um olho um pouquinho mais marcado, como a gente ia falar de olho, eu fiz um olho mais marcado, eu estou até me estranhando, porque eu estou tão acostumada a usar o olho mais clarinho, né? E eu nem tô com delineado preto, nem sombra preta, gente. Já vou contar para vocês o que eu fiz aqui no meu olho. Fiquem ligadinhas aí, que eu já vou contar o que eu fiz. Mas eu já sinto a diferença. Já é uma maquiagem que empodera mais, tá? Então, eu já não me sinto tão acessível com essa maquiagem, porque pela cor do meu batom, pelo olho mais marcado. Então, lembram do que eu falei ontem para vocês sobre as cores da maquiagem, do que elas influenciam, né, as pessoas? Então, assim, a maquiagem influencia através das cores também, não só através do formato, tá? Então, você que tem olho gordinho, pálpebra caída, então, delineado bem fininho, fazer o delineado com o olho aberto, tá? Agora, a gente vai falar para quem tem olho grandão, né? Então, essas pessoas também têm uma certa dificuldade, porque aí, se a pessoa faz o delineado muito fininho, o olho vai ficar maior ainda, né? Então, quem tem o olho grandão, quem tem esse espaço da pálpebra móvel até a pálpebra fixa grande, que tem um espaço aqui, tem um côncavo grande, que quando você está de olho aberto, aparece a tua pálpebra móvel. A pálpebra móvel é isso aqui. Se você abre o olho e ainda ela aparece, então você pode fazer um delineado mais grosso, tá? Gé, mas você falou da questão do delineado fininho, delineado grosso. Como que eu consigo
deixar o delineado mais fininho, eu que tenho o olho pequeno. Né? Então, o delineado, para ele ficar mais fininho, você precisa fazer ele como se você estivesse pintando, não a pele, você tem que tentar pintar o pé do pelinho. Tá? Então, a dica que eu dou é você tentar pintar o pelinho do teu cílios. É como se você estivesse pintando os teus cílios, ao pezinho dos teus cílios, para você conseguir fazer o delineado fininho. Então, quando você tenta passar na pele, aí ele vai subir, né? Fica mais difícil, aí mancha, aí tudo. Outra coisa que vocês têm que cuidar também é a questão do preto na maquiagem para o trabalho. Então, o que eu indico na maquiagem para o trabalho? Vocês fazerem até delineado marrom. Essa moda é bem gringa, tá? Então, é bem antiga. Se vocês assistirem séries americanas, se vocês assistirem filmes, né? As gringas, se vocês prestarem atenção, a maquiagem delas é entre rosa, roxinho, bege e que cor que é o lápis. Vocês já prestaram atenção? O maquiador assiste filme analisando as maquiagens, né? Então, o que elas usam? O que é tendência gringa? Não é isso? Elas vêm trazendo porque é uma coisa que fica bonito na foto, bonito no vídeo, e também não fica tão marcado, não chama tanta atenção. É utilizar o lápis marrom em vez do lápis preto. Então, na maquiagem para o trabalho, é mais indicado você utilizar o lápis marrom do que o lápis preto. Ele vai dar a impressão do olho estar mais marcado, mas ele não vai deixar uma coisa assim, daquele olhão preto na maquiagem do trabalho. Então, a maquiagem do trabalho, ela pede uma coisa mais sutil, mais leve, né? Então, a maquiagem do dia a dia, você tem que ter esse cuidado, né? Até porque da questão que ontem eu comentava com vocês, que você tem que cuidar para não ficar, passar um ar muito autoritário, dependendo da tua profissão. Né? Dependendo da tua profissão, se você é psicóloga, se você é nutricionista, se você trabalha numa recepção, você tem que mostrar acessibilidade para as pessoas, sensibilidade para as pessoas. E aí, se você está com uma maquiagem muito empoderadora, muito pesada, você não vai passar essa imagem para as pessoas. Então, quando, por exemplo, você vai numa recepção ou com uma psicóloga, você está, né, geralmente em clínica, né, que você precisa de atendimento para a saúde. Aí a pessoa está lá com a sobrancelha parecendo o símbolo da Nike, marcada e arqueada. Aí tá com o delineado gatinho. Aí agora a gente tá de máscara, né? Mas aí tava com aquele batomzão vermelho. Aí você se assusta, você acha que tá chegando lá na Casa China. Né? O pessoal que mora lá do lado do Paraguai, sabe? O pessoal da minha terra lá. Por que na Casa China? Já quem não sabe, Casa China é uma loja que tem no Paraguai, que você chega lá, todas estão de batom vermelho e delineado gatinho. Então, todas as atendentes da loja estão assim, é a maquiagem padrão deles. Então, assim, até quando fala assim, e quando eu vejo muita gente de delineado gatinho e batom vermelho, fala assim, estilo Casa China, a maquiagem, né? Então, já tem um padrão, porque lá todo mundo usa a maquiagem assim. Agora, eu queria falar para vocês de um tipo de sombra que combina com quase todos os tipos de olhos. Então, se você tem dúvida, se você não sabe o que fazer, para fazer uma sombra que funcione para você, é você fazer uma sombra esfumada, tá? Primeiro que ela não é uma sombra que fica marcada, então você pode usar na maquiagem para o trabalho. Ela é muito mais fácil de fazer. Por que o esfumado é muito mais fácil de fazer do que o marcado? Porque o marcado, ele tem que ser perfeito, dos dois olhos iguais, tá? Porque se você faz, por exemplo, você faz uma sombra assim, né? Antigamente usava, né, gente? Às vezes alguém, eu vejo aí um povo ainda usando, tá? Mas faz aquela sombra marcada aqui, faz tipo um triângulo aqui, que passava antes branco, preto e azul aqui, ou branco, marrom e preto no final, né? Que fazia aquele olho marcado, assim, fazia aquele puxado aqui. Então, isso é muito mais difícil, porque você tem que deixar dos dois lados iguais, porque teu olho ainda tem que ficar assimétrico. E quando você esfuma, você não tem essa necessidade, fica muito mais fácil. E aí, a dica que eu dou para vocês, para esfumar a sombra, é que quem tem pálpebra caída, pálpebra gordinha e olho pequeno, esfume com o olho aberto, tá? Por que esfumar com o olho aberto? Pela mesma questão do delineado, para que apareça. Quando você esfuma com o olho fechado, a hora que você abre assim o olho, a pálpebra some, né? Então, para que a sombra não suma, você precisa esfumar o teu olho com o... Deixa eu pegar um pincel aqui, acho que só tem um grande curtinho. Os outros estão todos ali atrás.
Ó, mas quando você esfuma aqui com o olho aberto, a hora que você para o esfumado, a sombra vai aparecer. Se você faz esfumado só assim, com o olho fechado, quando você abre, se você tem a pálpebra gordinha, vai desaparecer. Então, para que ela não desapareça, você esfuma com o pincel aberto. Com o pincel aberto, não, gente, né? Com o olho aberto. Então, para que apareça a tua sombra, esfuma com o olho aberto. Você que tem olho pequenininho, pálpebra gordinha, né? Que é uma coisa que muita gente me pergunta aqui, até por isso que eu trouxe esse tema hoje, porque no direct eu recebo muito. Como que eu faço uma sombra para o meu tipo de olho? Meu olho é gordinho, minha pálpebra caída. Então, para você que tem pálpebra caída, olho gordinho, então quando você abre, a sombra desaparece. Então, você maquia seus olhos com ele aberto, tá? Pode maquiar com ele fechado? Pode. Mas depois você abre e daí você sobe com o pincel de esfumar, fofinho, e aí você sobe fazendo as bordinhas para que a sombra apareça, tá? Para não ficar um desequilíbrio, tá? Então, porque senão você abre e a sombra desaparece. Aí você fez o delineado grosso, vamos dizer que você tem um olho pequeno, fez o delineado grosso, errado. Fez a sombra só na pálpebra móvel, errado. Abriu o olho, desapareceu o teu olho, desapareceu a sombra. Então, para que não desapareça a sombra, quem tem pálpebra gordinha, caída, olho pequeno, tem que fazer com o olho aberto, tá? E não pode esquecer que delineado, para quem tem pálpebra gordinha, pálpebra caída, olho pequenininho, bem fininho, tá? Tem que ser bem fininho para que ele possa aparecer, para que apareça essa parte da tua pele aqui. Vamos dizer assim, que se eu fizesse um delineado bem grosso aqui no meu olho, ele ia pegar toda essa minha pálpebra, tá? Então, esconde. Então, para que não esconda essa parte aqui, então eu faço um delineado bem fininho. Mas se você tem o olho bem grandão, bastante espaço, aí sim você pode fazer tanto fazer a sombra com o olho fechado, tanto fazer um delineado mais grosso, tá? Porque isso aí o teu olho te permite. Outra coisa que é importante vocês prestarem atenção são nas cores que vocês vão utilizar na sombra da maquiagem para o trabalho. O que eu indico para vocês utilizarem? Aqui, no caso, vou mostrar a minha sombra para vocês. Vou ficar meio o olho me fechado meio aberto. Aqui, eu não tenho sombra clara, eu não tenho sombra com iluminador. O que tem essa luz aqui, então? Por que tem esse claro aqui no meu olho? O que tem esse claro aqui no arco da minha sobrancelha? Isso aqui é o pó. O mesmo pó que está no meu rosto, eu passei sobre os meus olhos antes de maquiar. Então, para adiantar serviço, eu falo assim, que para adiantar serviço na maquiagem do trabalho, você tem que otimizar tempo. Né? Então, o que eu fiz? Eu passo a base em todo o rosto, aplico pó em todo o rosto, inclusive na área dos olhos, tá? Para maquiagem do trabalho, tá, gente? Maquiagem do trabalho, aí passa a base em todo o rosto, inclusive na pálpebra móvel, tá? E na pálpebra fixa também. Depois eu venho com pó e selo a minha pele com pó. Por que tem que selar a pele com pó? Para que ela não escorra durante o trabalho. Então, se você perdeu as outras aulas, então a maquiagem para ela durar, você precisa passar pó, tá? Então o pó vai fazer com que a maquiagem dure mais. Então aí passei o pó clarinho aqui. Aí o que tem aqui, gente? Aqui o que tem de sombra aqui? Tem o meu pó de contorno e o meu blush, tá? Então, com o mesmo pincel que eu passei o contorno aqui, eu puxei para o meio. Então, uma maquiagem que você consegue fazer em 10 minutos, uma sombra que você faz em 10 minutos, com o mesmo pincel grandão, tá? Eu não peguei um pincel pequenininho para esfumar. O mesmo pincel que eu apliquei o blush, que eu apliquei o pó, eu voltei e fiz esse esfumado. Então, por que fica esse efeito esfumado? Porque aqui não vim com ele até o comecinho, então o meu claro, que é o meu pó, né, já ficou ali marcadinho. E aí eu vim com o escurinho no final. Aí, Gé, mas até o olho tá bem marcado. O que você fez? Aí eu passei um lápis marrom em todo o olho, como se fosse um delineado. Eu não puxei gatinho. E na parte inferior eu também passei o lápis marrom. E aí, com o mesmo blush, tá? Eu peguei um pincel fininho e esfumei embaixo aqui, ó, com um rosadinho. Por que eu fiz esse esfumado aqui, que quase tá imperceptível, mas dá uma quebrada na olheira. Então, quando você tem muita olheira, essa quebrada de cor que você passa um rosinha ali, um salmãozinho ali embaixo do teu lápis, né? Sobre o lápis aqui, teu lápis tá aqui, uma linhazinha bem fininha ali que você passa, você consegue quebrar a cor da olheira. Então, dá uma disfarçada bem boa na olheira
e ajuda a não chamar tanta atenção aqui para a parte da minha olheira. Tá? Então, essa é uma questão da maquiagem para os olhos. Outra coisa que é bem legal, que eu sempre falo aqui, é a questão do lápis, tá, gente? Quando você passa o lápis preto dentro da linha d'água, que é essa parte aqui, quando você passa o lápis preto nessa parte, o teu olho tem tendência a diminuir, tá? Então, como que você faz? Quem tem olho pequeno, quem usa óculos, o que eu indico? Eu indico que você use um lápis branco dentro, tá? Um branco, um nude. Né? Ah, não gosto de maquiagem muito chamativa. Dá para passar o lápis nude. Que marca que tem lápis nude, já? Natura, Maybelline, quase todas as marcas, Vult, quase todas as marcas têm lápis nude, tá? E aí, branco eu tenho dois aqui que eu uso, um é da MAC que eu uso e o outro é da NYX, que é o Jumbo da NYX. Então, quando eu tiver de lápis branco na marca da Go, eu tô com o da MAC branco, que é White mesmo o nome dele, e o Jumbo da NYX, que também é White, tá? Então, quando eu aplico, que eu passo eles, deixa eu ver se ele tá aqui pertinho, eu já pego para vocês, peraí. Ó, o Jumbo tá aqui, tá? Não tô com nenhum espelho aqui, mas eu acho que eu consigo passar para vocês verem a diferença que dá num olho para o outro. Que eu não passei lápis aqui. Só tirar aqui. Um dia eu tava fazendo isso e aí uma moça comentou no meu vídeo assim: "Nossa, vai cair o olho para fora". Ó, gente, com o lápis branco, olhem como aumenta o olhar. Não é que vai deixar meu olho maior, mas vai dar a percepção que o olho é maior. Vocês conseguem ver a diferença de um olho com o lápis branco e sem o lápis branco? Tá? Isso também dá para fazer com lápis nude, tá? Então, quem tem olho pequenininho, que quer aumentar o olhar, passa o lápis nude na marca d'água. Embaixo você passa o marrom, eu passei o lápis marrom por fora do meu olho, mas na marca d'água, que é essa linhazinha, eu passei agora o lápis branco. Então, vocês conseguem ver a diferença do olho? Eu vou passar no outro para não ficar diferente. Esse aqui é o Jumbo da NYX, tá, gente? Se quiserem anotar aí. Ah, esse aqui não é White, esse aqui é o Milk. White é o da MAC, tá? Ó, é um lápis. Tá apontado aqui, já saiu a marca dele, mas é o Jumbo da NYX, ó. Tá? Então, se vocês verem, olha como dá diferença. Eu falo que eu fico parecendo com o olho até de boneca quando passo o lápis branco, deixa o olho bem maior. É estranho quando você começa a usar, né? Até se você fizer o teste, você vai se estranhar um pouco. Mas depois que você acostuma a usar o olho assim, parece. Eu tenho a impressão que quando eu não tô com o lápis nude ou com o lápis nude na marca d'água, que meu olho fica muito pequenininho. E eu nem tenho olho pequenininho, né? Mas eu tenho essa impressão de quando eu não passo o lápis nude ou não passo o lápis branco, eu tenho a impressão que meu olho vai sumir, assim. Né? Então, se você tem um olho pequenininho e isso te incomoda e você quer aumentar o teu olhar, então faça o lápis nude, faz esse teste. Como que eu faço para me acostumar? É uma das coisas que é importante, gente. Não sei se vocês já leram O Poder do Hábito, Milagre da Manhã. Tem um livro que fala assim sobre você fazer 21 dias a mesma coisa, né? Até se você quer fazer uma dieta, ler um livro, qualquer coisa, você faz todo dia um pouquinho, né? A maquiagem entra nisso também. Né? Eu falo que se você fizer 7 dias, todo dia, se fizer o delineado em 7 dias, quando você chegar no oitavo, você já tá com a mão assim que ela tá prática. Cílios, a mesma coisa. Vai ter vamos dizer que você tem uma formatura, alguma coisa que você quer usar os cílios postiços. Compra uns cílios, compra uma cola e treina. Chega todo dia do trabalho, vai lá e treina, de noite você treina o delineado em casa, porque quando você for sair, você já tá com a mão prática. Não deixa para fazer maquiagem só quando você vai sair. Tá? Por quê? Porque você pode errar, aí a tua mão não tá boa, aí você tá estressado, você tá com pressa, aí vai manchar, vai borrar, né? E aí encosta rímel. E falando em rímel, tem uma dica muito importante para vocês. Um produto muito caro, que quase ninguém tem em casa. Mas não sei se eu posso contar aqui para vocês. Caro, ninguém tem em casa, mas se borrar rímel, borrar sombra, ele resolve. É que nem uma borracha. Será que vocês têm aí na casa de vocês?
Acho difícil, mas eu vou pegar aqui para vocês. Vou fazer um merchan. Vai que alguém me patrocina, né? Vai que alguém tem um olheiro aí assistindo. Cotonete. Então, quando você borrar o rímel, quando você borrar a sombra, quando você passa o rímel, geralmente quando o rímel tá novo, né? Eu gosto de pegar o rímel novo, colocar dentro do velho, do vidrinho do velho e puxar ele algumas vezes para ele não ficar tão melequento, porque quando ele tá novo, ele gruda tudo, principalmente eu que tenho os cílios meio teimoso, então aí suja tudo. Como que eu faço para limpar se borrar? Espera secar. Quando secar, você pega o cotonete e dá uma viradinha assim, ó, onde tá borrado. Deixa eu ver se não tô com o olho meio borrado aqui. Ó. Às vezes fica uma encosta. E aí você passa ele, ó. E ele sai o borradinho. Você pode também colocar um pouquinho de pó na pontinha do cotonete, tá? Que também ajuda. Só não pode fazer, se passar o cotonete, quando tiver molhado o rímel, quando tiver molhado a sombra, que aí vai borrar, tá? Então tem que tomar esse cuidado quando vocês forem fazer esse super corretivo nos olhos, tá? Então a dica para quando vocês forem maquiar os olhos, tenham um cotonete. Por que é importante ter cotonete? Se você não tem pincel chanfradinho, pincel fininho, que é esses que eu uso para esfumar aqui embaixo, você já viu algum vídeo eu fazendo com pincel chanfradinho, que é aquele bem fininho. Se você não tem esse pincel, você pode utilizar o cotonete. Mas como que você vai usar o cotonete? Você vai usar ele na sombra de pezinho assim. Você não vai deitar ele na sombra e passar assim. Se você deitar assim e passar na sombra, ele vai ficar grosso. Então, você vai pegar na pontinha dele assim e girar. E aí sim você vai passar embaixo do teu olho e você pode passar em cima e fazer um esfumado também. Então, se você tem dificuldade de fazer o delineado, você quer fazer um delineado esfumadinho, um olho mais esfumadinho, você pode fazer até com cotonete se você não tem pincel. Ah, isso eu falo que ajuda muito. Até quando vou viajar, eu nem carrego muito pincel, muita coisa. Eu levo poucos e bons produtos, né? Eu falo assim que você tem que saber o que é pouco e bom, o que dá para adaptar. Né? Então, aqui com o cotonete você consegue fazer o delineado, você consegue limpar o delineado quando tá borrado. Então, tenham sempre cotonete na necessaire de maquiagem de vocês, tá bom? Como realçar o olhar quem tem olhos pequenos? Então, aqui tem algumas dicas que eu vou dar para vocês, alguns fatores que influenciam na hora de quem tem olho pequeno, para aumentar esse olhar. Então, o primeiro deles eu já falei, que é a questão de passar o lápis nude ou lápis branco na marca d'água. O segundo é caprichar na máscara de cílios. Então, você capricha com a máscara de cílios, passa 1, 2, 3, 4 camadas. Ai, já, mas vou passando. Ó, uma dica que eu dou é vocês passarem primeiro o rímel, aí faz a pele, aí passa mais uma camada de rímel. Quem tem cílios pequenininho, passa umas 3 camadas de cílios do rímel enquanto você tá fazendo a maquiagem, você pode passar. Lógico, na maquiagem de 10 minutos não dá pra você ficar perdendo esse tempo, né? Mas aí você compra um rímel bom. Rímel que eu uso, vou até explicar aqui, porque um dia veio no direct aqui uma pergunta. Deixa eu pegar ele. Ó, o meu rímel que eu uso, eu não lembro agora quem foi para mim falar o nome dela aqui. Ela falou para mim que ela foi na loja da Maybelline que não borra só máscara velha. Máscara nova todas borram, todas melecam. Mas que não borra durante o dia é a máscara à prova d'água, tá? Que não escorre, que não fica aquele olho de panda depois a máscara à prova d'água, tá? Então, sempre na maquiagem do dia a dia, maquiagem para o trabalho, sempre comprem máscara à prova d'água, não à base d'água. Por quê? Não à base d'água, porque a base d'água, se você lacrimejar, se coçar o olho, ela vai sair. E a prova d'água, nem com quase demaquilante ela quer sair, né? Eu falo que eles colam mesmo no olho, é difícil de você tirar, né? Só sai com água morna, tá? Então, ou água morna ou demaquilante, tá? E aí, ela falou que ela abriu todos os rímels na loja, porque ela queria igual o meu que fosse tortinho. E a vendedora não sabia, não tinha tortinho. E ela abriu todos os tortinhos. Não sei nem se ela não tá aí, né? Agora eu não lembro quem foi que me falou. E aí ela veio porque a Jéssica, mas qual que é teu rímel? Que você falou que é da Colossal, da Maybelline, e o teu rímel é torto.
E porque eu passo assim, ó, gente, o rímel. Não sei se vocês já viram algum vídeo aplicando rímel. E eu aplico ele assim. Por que eu aplico ele assim? Para não encostar no nariz, porque eu sou muito atravessada. E aí, se o rímel tá esticadinho, deixa eu esticar ele aqui de volta. Meu tá tão tortinho que... Ó, se eu uso ele assim, é capaz de eu encostar ele no nariz. Então, por isso eu entorto ele. E eu que faço esse movimento de entortar ele. Então, eu que entorto ele. Então, gente, quando vocês forem comprar, não abram as embalagens da loja. Tá? Não precisa abrir as embalagens da loja. Eu que entorto. Rímel, só se for muito baratinho, que é todo de plástico, aí você não consegue dobrar. Mas qualquer um que você tiver aí, você consegue dobrar ele e fazer esse movimento aqui para aplicar, tá? Então, se você encosta, como eu, não sei se eu sou muito narizudo, ok? Né, ou se eu sou descoordenada mesmo. E aí eu encostava muito o nariz. Então, eu desenvolvi essa técnica de entortar o rímel para poder não melecar tanto. E eu acho mais fácil para aplicar ele assim, tá? Então, aplico ele. Então, dica de rímel rímel à prova d'água para maquiagem do trabalho. Então, utilizar a maquiagem à prova d'água vai te auxiliar na maquiagem do dia a dia. Então, para não borrar, né? Porque é difícil vocês acharem uma maquiagem que não escorra, que não borre. Então, para que ela não escorra, para que ela não borre, então você procura, quando você for comprar, que ela seja de longa duração, que ela seja à prova d'água, tá? Que isso vai facilitar na sua maquiagem do dia a dia. Para você não precisar ficar retocando, você tem que prestar atenção nos produtos que você compra. Às vezes você vai pagar R$ 5 a mais numa prova d'água, R$ 5, R$ 6 a mais, R$ 10 a mais, que seja. Mas aí você compra uma base de água e aí esse produto fica escorrendo, fica melecando, fica com o olho parecendo um panda. Então, outra coisa que também é importante falar aqui para vocês é a questão do lápis. Lápis também comprem à prova d'água, tá? Então, na maquiagem para o trabalho, é fundamental que o produto seja de longa duração, tá? Então, você tem que pensar que você vai passar às 6 da manhã e você vai ficar até 8 horas da noite, meia-noite, com aquele lápis, com aquele rímel. Então, ela tem que ser de longa duração. Então, muitas marcas estão investindo nisso e você precisa investir nisso também. Existem crenças que as pessoas têm, que eu falo assim, que as pessoas falam assim, não, eu não uso pó porque fica aquele efeito de farinha no rosto. Ah, eu não uso base porque base escorre. Ah, eu não uso... Não sei... Gente, é porque você não sabe aplicar, é porque você não conhece o produto. Porque tem produto bom, tem produto que não escorre, tem produto que não fica esse efeito na pele. Então, quando você sabe cuidar da sua pele, você sabe cuidar dos produtos, você sabe o formato do teu olho, então tudo fica mais fácil, né? Então, voltando, vou recapitular o que a gente falou hoje aqui para vocês. Então, quem tem olhos pequenos, tá? Tem olhos pequenos, utilizar lápis nude e lápis branco para abrir os olhos. Cuidar com delineado grosso. Quem tem olho pequeno, pálpebra gordinha, então fazer delineado bem fininho para que ele apareça. Também fazer o delineado com os olhos abertos. Se você tem a pálpebra gordinha, então você tem que fazer um delineado com os olhos abertos, tá? Então, lápis nos olhos, nude, para deixar o olho grandão. Delineado fininho. Pálpebra caída e pálpebra gordinha, fazer o esfumado com o olho aberto, tá? Delineado também fazer com o olho aberto. Quem tem pálpebra caída, pálpebra gordinha, fazer delineado com o olho aberto, porque se você faz com o olho fechado, quando você abre, ele cobre, tá? Então, você tem que tomar esse cuidado com isso. Então, alguns fatores influenciam na maquiagem. Então, conhecer seu formato de olho é a melhor coisa.